bem-vindo a mais uma aula do professor Edivaldo Nilo. E nesta unidade de estudo, estudaremos acerca do aspecto material e o conceito constitucional. Qual o conceito constitucional do imposto sobre a renda? Fique atento às explicações, pois a aula começa agora. Vamos nessa, então vamos continuar com o fato gerador do imposto de renda. Então estávamos falando sobre disponibilidade econômica ou disponibilidade jurídica de renda. A econômica, dinheiro no bolso. A jurídica, há um título que lhe garante o pagamento. Então a pessoa pode estar inadimplida por um prazo, mas você que tem o direito à cobrança pode cobrar aquele valor. Ok? Então veja que a disponibilidade jurídica não é dinheiro no bolso, mas é dinheiro que pode ser cobrado por aquela pessoa que tem o título jurídico que dá suporte a essa cobrança. Né? Falamos aí dos boletos bancários, cartão de crédito, a questão também do cheque, né? Também de nota promissória. Então tudo isso é disponibilidade jurídica de renda. Aí vamos lá, o que diz o nosso artigo 43, né, do CTN, inciso 1. Diz que renda é assim entendido o produto do capital, o produto do trabalho ou da combinação de ambos. Né? Produto do capital, por exemplo, uma aplicação financeira, né? Um título investido no mercado de valores mobiliários, na Bolsa de Valores, né? Produto do trabalho em razão do seu esforço individualizado, né? Por exemplo, a pessoa que trabalha como servidor público. Então, é renda, produto aí do trabalho, ou pode ser também da combinação tanto do trabalho como do capital. E aqui veio a novidade, né? Que a Lei Complementar 104 de 2001 alterou o artigo 42, inciso 2 do CTN, né, para dizer o seguinte: olha, o que não for, né, para não deixar espaço para nada, o que não for renda, ou seja, o que você não considerar como produto do capital, o que você não considerar como produto do trabalho ou da combinação de ambos, vai significar proventos de qualquer natureza, assim considerados, né, os acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Ou seja, colocou proventos no conceito de exclusão, abrangendo todos os tipos de acréscimo patrimonial, para que não haja discussão sobre a incidência do imposto de renda. É claro que isso aqui está sendo questionado, né, no judiciário. Por quê? Porque buscou abranger todo tipo de acréscimo patrimonial, fugindo aí do âmbito de competência previsto no artigo 153, inciso 3. Né? Mas para sua prova, o que é que cai? Você não pode vacilar. Renda é produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza, se não estamos aí discutindo constitucionalidade, é qualquer tipo de acréscimo patrimonial que não esteja no conceito de renda. Ok? E aí, pessoal, vamos trabalhar a partir de agora com uma questão que foi inclusive questão em concurso recente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, foi objeto de questão discursiva de prova de juiz federal. Se discutiu lá, se perguntou se existe um conceito constitucional de renda, né, e como ele deve ser pensado pelo intérprete. Né? Essa polêmica do conceito constitucional de renda, né, surgiu principalmente, sobretudo, a partir da modificação do artigo 43 do CTN, quando se afirmou que proventos de qualquer natureza pode ser considerado qualquer tipo de acréscimo patrimonial não compreendido no conceito de renda. Então vamos agora falar sobre esse conceito constitucional de renda. Primeiro ponto que você deve saber: o conceito constitucional de renda, ele surge a partir da interpretação, né, principalmente, sobretudo, predominantemente, do artigo 145, parágrafo 1º, que fala aí da capacidade contributiva, né, se referindo
aos impostos pessoais, do artigo 153, inciso 3, que fala que compete à União, né, instituir o imposto sobre rendas, né, compete à União instituir o imposto sobre renda, e do artigo 153, parágrafo 2º, inciso 1, que fala que o imposto de renda deve observar os critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade nos termos da lei. Lembrando aí que o inciso 2 já foi revogado pela emenda 20 de 98. Né? E aí, temos aí 3 pontos principais que você tem que abordar no conceito constitucional de renda. O primeiro ponto, e para mim o mais importante, que a nossa legislação muitas vezes não observa, é a exclusão do conceito de renda de outros fatos geradores de impostos. Isto é, aquilo que já é fato gerador de determinado imposto, não pode ser considerado renda para a tributação do imposto de renda. Por exemplo, a pessoa recebe uma herança. A herança é tributada pelo ITCD, né? Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação. Se já é tributada por um imposto estadual, não pode a herança estar englobada no conceito de renda. A pessoa recebe uma doação. A doação já é tributada pelo imposto sobre doação. Então não poderia ser englobada no conceito de renda. A pessoa tem determinada propriedade e ela vende esta propriedade. Há uma compra e venda de imóvel. Já vai ser tributada pelo ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Então veja que a doutrina chama a atenção que no conceito de renda tem que se excluir o fato gerador de outros impostos. Então não poderíamos ter, né? Não poderia estar no conceito de renda o fato gerador do imposto de importação, o fato gerador do imposto de exportação, o fato gerador do IPI, o fato gerador do IOF, o fato gerador do ITR. Não coloque aqui o imposto sobre grandes fortunas, uma vez que atualmente não temos na prática esse imposto, né? Mas também, se uma vez instituído o imposto sobre grandes fortunas por meio de lei complementar, não pode ser tributado a grande fortuna por esse e pelo outro, pelo imposto de renda. Então veja, eu vou excluir quais são os impostos, como o imposto sobre grandes fortunas ainda não tem, eu vou excluir do conceito de renda o fato gerador do imposto de importação, o fato gerador do imposto de exportação, o fato gerador do IPI, do IOF e do ITR. Também vou excluir do conceito de renda aquilo que já é fato gerador do ITCMD, também chamado de ITCD por algumas legislações. Né? Então veja que o imposto de transmissão, causa-morte e doação, o imposto sobre herança e doação, se já é fato gerador desse imposto, não pode estar no conceito constitucional de renda. Também não pode estar no conceito constitucional de renda os fatos geradores do ICMS, bem como do IPVA. Além disso, não pode estar no conceito constitucional de renda o fato gerador do ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Também não pode estar no conceito constitucional de renda o fato gerador do IPTU, né? Imposto sobre Propriedade Territorial localizada na zona urbana. E também não pode estar no fato gerador do conceito constitucional de renda o fato gerador do ISS, que é a prestação de serviço. Se ele já paga, por exemplo, 5% pela prestação do serviço de publicidade, sobre esse mesmo valor não poderia incidir imposto de renda. Então é esse o conceito constitucional de renda. O primeiro ponto principal é, segundo a nossa doutrina, a exclusão do conceito de renda de fatos geradores de outros impostos. Ok? Veja que não são de outras contribuições, porque você sabe que as contribuições podem ter mesmo fato gerador, as contribuições da Seguridade Social, né? Podem a contribuição de intervenção do domínio econômico, a contribuição corporativa, pode nitidamente
ter mesmo fato gerador de imposto. Então aqui não há que se falar em contribuição. Aqui estamos falando da exclusão de outros fatos geradores de impostos. Segundo ponto fundamental é o quê? É você adotar que os proventos de qualquer natureza seriam uma espécie de renda. Então você tem que adotar um entendimento que os proventos de qualquer natureza é uma espécie de renda. E raciocinar dessa forma. Por último, né, no conceito constitucional de renda, você tem que adotar que a renda é um acréscimo patrimonial. Não pode ser uma dedução. Se você tem um prejuízo, se você tem um ônus, isso não pode estar no conceito de renda. O conceito de renda é relacionado com acréscimo patrimonial, com riqueza nova. Então perceba que o conceito constitucional de renda passa por entender que renda é acréscimo patrimonial. Assim, meus amigos, veja o seguinte, que você poderia adotar como conceito constitucional de renda, né, que a renda seria uma riqueza nova, que surgiria do confronto das entradas e das saídas, ou seja, da despesa e do lucro, em determinado período de tempo. Então teríamos riqueza nova, do confronto, né, da comparação, do confronto entre entradas e saídas, ou seja, lucro e prejuízo, né? Lucro e prejuízo, ou também despesas, né, e receitas, ou seja, confronto aqui adotando um conceito mais amplo, entradas e saídas, e também esse confronto tem que ser num tempo determinado, um tempo aí razoável, né? Tempo determinado. Por exemplo, 1 ano, 3 meses, né? Então seria riqueza nova do confronto entre entradas e saídas num tempo determinado. Veja que o STF, o que o STF disse sobre o conceito constitucional de renda? Disse o seguinte: muito boa essa decisão que você teria que abordar na questão discursiva 2012 do concurso de juiz federal. A renda pressupõe ganho, pressupõe receita, pressupõe crédito, pressupõe acréscimo patrimonial, ou como diz o processo transcrito, aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. Concordo que a lei pode casuisticamente dizer o que é ou o que não é renda tributável, mas não deve ir além dos limites semânticos. O que quer dizer limites semânticos? Quer dizer os limites do próprio sentido da palavra. Continuamos daqui a pouco. Os orientadores de aprendizagem são treinados para esclarecer dúvidas administrativas, orientar e acompanhar o ritmo e também o aproveitamento de estudos de cada aluno. Envie suas dúvidas para o seu orientador. Bons estudos para você!